Aleluia, glória a Deus. Eu quero deixar aqui uma mensagem de fé da palavra de Deus, do poder de Deus para os internautas, né? Aqueles que entraram pela internet, pelo YouTube, que está escrita no Evangelho de São Lucas, capítulo 19, do versículo 1 até o 10. Eu quero abençoar a vida de muitas pessoas, pelo entendimento que o Espírito Santo me revela e me dá para mim o entendimento dessa palavra. Eu quero dividir essa porção com o povo de Deus. Está escrito assim a palavra de nosso Deus. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, porque era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava, para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo tudo isso, murmuravam, dizendo: que entrará para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu e disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituir quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que havia perdido. Aleluia. Amados, eu quero dividir essa porção que Deus colocou no meu coração com todos os internautas. Começando pelo versículo 10, que quando Jesus relata aqui, porque o Filho do Homem, né, Jesus, o Deus homem na terra, ele não tinha vindo para julgar, nem para acusar ninguém, mas ele veio para buscar e salvar o que havia perdido. Preste bem atenção nesta revelação que ele diz aqui o que havia perdido. Quando a palavra de Deus no capítulo 1, do capítulo 19, versículo 1, ele diz: tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Quando Jesus entra na nossa vida, que nós aceitamos Jesus como um Salvador, nós entramos numa batalha espiritual, porque nós é um ser humano e temos que largar da velha criatura para ser a nova criatura, para ser um ser espiritual. E para isso tem muita batalha. Então Jericó simboliza a guerra. E quando nós entramos nessa guerra, se nós não tomarmos muito cuidado de andar pela palavra de Deus, pela revelação da palavra, pelo entendimento e obediência da palavra, nós erramos o caminho. Nós tomamos doutrina por conta nossa, nós colocamos mandamento dentro do nosso coração, nós colocamos preceito, regra do homem. E regra do homem não muda o homem, mas sim a doutrina de Jesus, o entendimento. E por causa disso, muitos erram. Por causa disso, o homem ele quer Jesus, mas ele fica ansioso, ele fica preocupado com o bem-estar desta vida, com a riqueza deste mundo. E ali ele começa a se distanciar do Senhor. E o versículo 2 diz assim: e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este chefe dos publicanos, e era rico lá. Ele era rico e era chefe. Havia um homem ali aonde? Naquela batalha. Quando Jesus disse que veio para buscar e salvar o que tinha perdido, Zaqueu era um que já era de Deus. Mas ele, por causa da riqueza, ele se perdeu. E ele, por ser chefe, ele devia estar ali ensinando o povo a verdade de Deus. E por pegar a doutrina do homem, por pegar ensinamento do homem, ele começou a passar daquela liderança, o costume e regra do homem, que nós vemos em muitos ministérios por aí. Meus colegas de púlpito que pregam o evangelho,
já diz que Jesus não cura mais, que Jesus curava lá no passado, não cura mais. Se a Bíblia nos relata em Hebreus 13:8 que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Jesus é o que curava e Ele cura e vai curar, curando, libertando, transformando as pessoas. Mas é pelo entendimento da palavra. Zaqueu era esse homem que estava preocupado com essa doutrina, ele queria ver Jesus, mas por causa da multidão que estava dentro do pecado, do engano, que era a religiosidade, a incredulidade, a desobediência da verdade de Deus, Zaqueu ali começa a tomar o caminho errado. Então eu quero louvar a Deus, porque Jesus sempre está de olho naquele que está perdido. Só basta que eu e você preste atenção e dá ouvido para a verdade do Senhor. Porque Ele veio para salvar o que havia perdido, buscar aquele que estava perdido. Então, quando Zaqueu aqui, ele ele procurava, no versículo 3, ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão. E era de pequena estatura. Ele procurava ver Jesus e não conseguia. Quando eu e você não tira o pecado dentro do coração, porque o que aparta o homem, separa o homem de Deus, é o pecado, é a iniquidade que encobre o rosto, sabe? Para que nós não ouçamos o mistério do Senhor. Isaías 59:2 diz isso. Então ele ali, por causa daquela multidão, que era o erro, o engano, a doutrina, mandamento, regra do homem, ele começa, sabe, a ficar de pequena estatura. Essa estatura aqui é espiritual. Ele, por ser líder, por ser um líder, ele devia estar numa estatura elevada, numa estatura, sabe, do conhecimento de Deus, para ensinar aquele povo que ele liderava. Mas ele estava com a estatura pequena. Quer dizer, no mundo espiritual, ele estava com um entendimento pequeno e curto, mas ele queria ver Jesus. E também dessa ansiedade. O homem, atrás dessa ansiedade, ele não observa a palavra, ele escuta, lê a letra, e não observa o que Deus está falando na revelação da palavra, e segue a letra, a história, o conto da Bíblia. E isso faz com que ele fica de pequena estatura, e não tira a multidão que está no coração do erro, do engano, da falsidade, da religiosidade, da filosofia, da história. E agora ele quer ver Jesus, e por causa dessa ansiedade, sem entender a palavra, sem buscar a direção, orar a Deus para que o Senhor abra a porta, para que o Senhor manifeste o amor dele para mim, para você, a manifestar o amor, a entender a palavra de Deus. Porque ele disse lá em João 14:21 e 23, aqueles que guardam meus mandamentos, este é o que me ama, e este que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e manifestarei a ele. Então amar a Deus é aquele que entende e obedece a palavra do Senhor. No versículo 3, que é aquele que guarda minhas palavras, este é o que me ama e será amado de meu Pai. E viremos para ele e fazemos morada nele. Zaqueu tinha essa ansiedade, por causa de ter essa ansiedade no coração e não ser liberto do engano, dos desejos deste mundo, da riqueza deste mundo. Ele pega e sobe numa figueira brava. E quando eu e você sobe na figueira brava, é quando eu e você começa a seguir a doutrina do homem, mandamento do homem, regra do homem, a filosofia, a história. Você subiu na figueira brava. Mas eu quero louvar a Deus, o Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, porque mesmo você subindo na figueira brava, Ele olha e te vê lá e pede para que desça. É quando eu e você ouve a voz do Todo-Poderoso, do Criador do céu e da terra, a palavra, e entende, e Ele diz: Zaqueu, desce daí porque precisa que eu entre na tua casa. E Zaqueu entendeu aquela palavra. É quando eu e você entende o que Deus está falando, o que Deus está direcionando para mim e para você. Quando nós entendemos, Zaqueu teve uma alegria no coração e desceu jubilando. É quando você entende a palavra e o coração alegra na presença de Deus. Ali é mandamento, é ordenança de Deus. Você pode ver que isso está escrito aqui, ó, no versículo 4. E correndo adiante subiu a uma figueira brava para ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou naquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. É quando eu e você entende a palavra. É quando a palavra entra no coração. Zaqueu aqui estava mais ou menos naquela forma, sabe, entendeu? De Nicodemos, que Nicodemos vai de noite. Nicodemos conhecia Deus, mas não conhecia Jesus. E viu falar de Jesus e foi de noite escondido dos fariseus, dos príncipes, dos saduceus, dos escribas, dos religiosos. E chega lá e elogia bastante Jesus, e Jesus dá uma dura nele e diz: ô
ô Nicodemos? Na verdade, eu vos digo que aquele que não nasceu de novo não pode ver o reino de Deus. Isso é João 3, capítulo do 1 até o 5. E Nicodemos respondendo: como pode eu, sendo velho, tornar a entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Quer dizer, não estava entendendo nada. Ele entendia das coisas de Deus, mas não entendia, sabe, da religião, mas não entendia da palavra da verdade. Jesus responde para ele e diz: na verdade, eu vos digo que aquele que não nascer da água, não nascer do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Ali, Jesus estava falando agora para Zaqueu: convém que eu entre, desça depressa, Zaqueu, porque convém que eu entre na tua casa, que eu pouse na tua casa. É quando eu e você entende a palavra, que nós temos que ser lavado por essa palavra, sabe, e pelo Espírito Santo, ser batizado pelo Espírito Santo, pelo poder de Deus, mas também do entendimento da palavra de Deus. Versículo 6: e apressando-se desceu, e recebeu com júbilo. Lá é quando você recebe aquela palavra que ela alegra teu coração. Aí você não questiona ninguém se Deus está te corrigindo, como Deus está te orientando. Você não vai questionar, você vai obedecer, vai ter alegria no coração. Agora Zaqueu recebe Jesus, agora ele entende esta palavra. Mas vendo tudo isso, murmuravam dizendo: quem entrara para hospedar-se a um homem pecador? Quando nós recebemos a palavra de Deus no nosso coração, que nós começamos a meditar, ter esse casamento com Jesus, essa comunhão, esse namoro, sabe, com Jesus em todo momento ao instante, vão te chamar você de santarrão, de idiota, de maluco. Ei, é melhor ser chamado de maluco, sabe, mas ter uma comunhão com Deus verdadeira e ser abençoado por Deus. Os religiosos não vão entender, vai te criticar, às vezes algum amigo seu vai te criticar. Aqui criticaram, mas não dê ouvido para isso. Olha para a palavra de Deus, porque a palavra da verdade é que salva eu e você. Lá em João 8:31, o Evangelho de São João 8:31 e 32 diz assim, ó: e Jesus dizendo para os judeus que crescem nele, e disse: se vós permanecer na minha palavra, verdadeiramente serei meus discípulos. Quando nós permanecemos na palavra e obedecemos, nós somos servos de Deus, nós cumprimos com a verdade de Deus. E ele diz no versículo 32, que é a continuação do 31, isso aqui dá uma conjunção do versículo 31, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora aqui Zaqueu começa a conhecer essa verdade e ser liberto. Eu e você precisa conhecer essa verdade. A Bíblia, meditar, olhar para a Bíblia, parar de, sabe, entendeu? De ficar escutando regra de homem, doutrina do homem, mandamento do homem. Tem que olhar para Jesus, para a palavra, para a Bíblia, para o livro santo, o livro sagrado de Deus. E aqui no versículo 9, e disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Então o que Jesus está falando para mim e para você? Hoje, se você entender e guardar essa palavra no teu coração, também veio a salvação para mim e para você, porque somos filhos de Deus, somos filhos de Jesus. Louvado seja Deus. Guarda essa palavra no teu coração, porque ela veio da boca de Deus para o meu, teu coração. E amém. E amém. Que Deus abençoe a todos.